hoje aqui no nosso Boteco Betano Tricolor, recebendo ele que teve passagem como jogador aqui no Fluminense, foi treinador, é treinador, nosso querido Cristóvão Borges. Tudo bem, Cristóvão? Prazer te receber aqui no Boteco. Tudo bem, boa noite a todos. Prazer grande estar aqui. Voltar aqui é sempre agradável, sinto em casa. Muito tempo que você não vinha aqui em Laranjeiras, Cristóvão? Muito tempo que você não passava aqui? Muito tempo. Depois que eu trabalhei aqui, e aí na sequência também o Fluminense saiu daqui, né, o futebol, e eu faz algum tempo que não venho. Mas na tua época de treinador, o negócio acontecia era aqui, né? Era treino, era jogo, e Maracanã, né? Tudo aqui, assim, a proximidade da torcida, estava todo mundo sempre aqui, tudo acontecia aqui na Laranjeiras. Você gostava de tomar uma cervejinha, Cristóvão, quando era jogador, não? Você era mais devagar? Pouco. Pouquinho, né? Socialmente só, né? Você não era da galera da bagunça, né? Não, Você era mais tranquilão, né? Sempre foi muito tranquilo. Ali do título de 80, quem era a galera da bagunça? Uma fofoquinha, assim. Fofoquinha, quem era a galera da Cláudio bagunça? Adão era da bagunça. Já passou, já tem muito tempo, passou, pode falar. O Cláudio Adão era, Cláudio Adão não era. A diferença é que eu era muito garoto, então, logicamente, os caras mais experientes, né? Porque eles já eram maduros, então eles se movimentavam melhor na cidade. Transitavam melhor, né? Se movimentavam melhor. Pela cidade. Tipo, quem? Cláudio Adão, né? Tem que ter cuidado, tem que pensar na resposta. Mas a rapaziada era tudo solteira na época. Tem que pensar nos solteiros da época. Foi o cara tá casado. O cara tá casado até hoje. Casado até hoje, fala, se movimentava muito. Tem gente que tá casado até hoje dessa época. Não. Temos os gols do Cristóvão aqui. Eu chutaria 26 gols. Não, Não li, não. Impossível, pô. São 26 gols. Sério? Você não leu, não? Não. Como é que eu li? Tem nada aqui. Tá do teu lado aqui o livro. 100 jogos, 26 gols. 26 gols? Eu tô achando que esse 8 aí, eu não acompanhei, né? Eu tô achando que esse 8 tá subindo um pouquinho mais. Tá subindo muito esse 8. A cara da noite que leu. A cara da noite que leu. Como que eu vou ler? Dentro desse tamanho. Que aí era 4-3-3, então o 8 tinha mais liberdade. A gente chegava mais, encostava mais no atacante. Hoje em dia, esse 4-3-3 tem a incumbência de marcação muito maior. Porque o jogo hoje é muito mais tático e aí a divisão de responsabilidade em termos de marcação é maior. Tinha 8 clássicos, né? Você tinha uns 5 ali que nem era o volantão. Você pega a seleção de 82, você tinha um Falcão, né, que era o 5, né? Você tinha o Cerezo, que era o cara que chegava mais também, embora o Cerezo não fizesse tanto gol, mas você pega você, Andrade, né? Os caras que tiveram mais essa característica, né? O aproveitamento que você fez aí, 28 gols, 26, né? 26. Pela posição é bastante, é verdade. Muito gol. Um gol a cada 4 jogos. Tô aqui olhando o número de André Martinelli e tô criticando. Os gols de André Martinelli aqui. Quantos gols? Hoje. André Martinelli? Não, tem menos. Como é que tem? André tem 3 gols. 3 gols? 3 gols. E o Martinelli tem 5 gols. O André Martinelli. Quantos jogos? Martinelli 119, André 105. Então esse 8 tá muito solto. Esse 8 tá muito solto. Era outra época ali também, mas a fase boa também, né? A fase boa, né? É que o jogo hoje, a exigência é outra, em compensação, eles defendem muito mais do que eu defendia. Mas você gostava de marcar, você marcava bem também, né? Com o passar do tempo, eu fui me adaptando justamente a essa evolução do futebol. Então, eu passei a marcar mais e aí eu fui baixando um pouco de posicionamento. Como é que foi a tua história de vida com o futebol? Você sempre quis jogar futebol, você começa lá na Bahia, foi muito difícil o teu início de carreira, não? Foi muito difícil porque sempre eu fui muito pobre e... Você é da onde? Eu sou de Salvador. Salvador. Né? E o meu pai gostava demais de futebol, fanático de futebol. Ele era Vitória ou Bahia? Não, ele era Ipiranga. Ipiranga? Era um time importante. O Ipiranga era um preto e amarelo? É esse aí. Cores da minha São Clemente. Representava assim, os trabalhadores, a equipe que tem uma história bonita. E com isso, o meu pai não gostava muito do Bahia, porque ele não gostava dos dirigentes. O Bahia tinha um dirigente muito famoso, Paulo Maracajá, que é assim, de muitos anos. E eu comecei a jogar, uns amigos me chamavam para jogar numa equipe de futebol de salão
essa equipe de futebol de salão tinha alguns jogadores que já jogavam no Bahia e eu comecei a jogar, jogava muito bem e eles me convidaram para ir. Mas só que eu não tinha dinheiro para pagar, tinha que pegar ônibus, eu não tinha dinheiro e o meu pai não me dava dinheiro porque ele não queria que eu jogasse no Bahia. Teu pai tinha bronca do Bahia? Do Bahia. Aí a minha madrinha, eu tinha uma madrinha que era melhor, assim, uma situação melhor e aí ela me dava o dinheiro escondido para eu ir treinar. E aí foi assim que eu comecei a treinar no Bahia. Aí eu fiz um teste... Mas peraí. Aí você foi treinar no Bahia. Teu pai descobriu que você estava no Bahia. E aí? Não, aí eu comecei a treinar no Bahia. Só que como ele gostava muito de futebol, e eu já comecei a me destacar, e ele já começou a fazer de conta que não estava vendo, assim, ele já não brigava muito. Ele não perguntava qual time. Ele ia todo dia e voltava, ele não queria saber o time. Só que aí é categoria de base. Quando eu estava... Porque eu sempre fui precoce, assim, joguei muito pouco na base, eu pulava de categoria muito rápido. E eu fui pro profissional, assim também muito novo, tinha 18 anos. Só que aí, quando eu estava próximo de jogar no profissional, aí eu perdi meu pai. Meu pai faleceu, teve um infarto. E aí não chegou a te ver jogando no profissional? Não chegou a me ver. Interessante que foi assim, logo, foi pouco tempo, assim, coisa de um mês depois da morte dele, eu fui jogar no profissional. Aí eu estreiei no profissional. Caramba, história, né? E aí pinta o convite para vir do Fluminense, né? Não entendi. Aí pintou o convite para vir aqui pro Fluminense. Não, aí eu comecei a jogar no profissional e daí começa essa coisa assim, a perda do meu pai, aí eu começo a jogar, aí tem que tomar conta da família. Então isso tem um lado assim que me faz assim precoce, porque de amadurecer muito rápido por tomar conta da família. Então foi da família que tive a chance assim de poder ter um salário melhor e aí eu poder ajudar minha família. E aí eu fui com... A madrinha te viu jogando? Minha madrinha me viu jogando. E a primeira entrevista que eu dei para um jornal, eu falei disso, ela morreu de vergonha, que ela achava que eu não podia dizer aquilo no jornal. Qual o nome dela? Ivone. Falecida, Ivone. Hoje Mas teve a alegria de te ver jogando profissionalmente, né? Teve alegria. Para ela deve ter sido um puta do orgulho, né? Assim, porque... Eu ainda jogando no Bahia, eu fui convocado para uma seleção pré-olímpica e eu joguei um Pan-Americano pela seleção brasileira, nós ganhamos medalha de ouro. Então, quando eu voltei desse torneio, eu voltei, foi uma festa. Cheguei no aeroporto, aquela coisa toda. Morava no morro, assim, chegada no morro. Tenho fotos disso, interessante. Aí parou, foi uma festa. Você lembra qual foi o pré-olímpico que você jogou? Foi da 76? Não, isso Montreal? É 70, acho que 78, 79. Acho que é 79 antes de vir para o Fluminense. Antes da Olimpíada de Moscou. Pan-Americano de Porto Rico. Porto Rico. Mas teve o pré-olímpico que você jogou, né? Que seria a Olimpíada de Moscou, né? E aí o Fluminense tinha emprestado o Gilson Gênio lá para o Bahia, e o Gilson foi muito bem, e eu tinha ido nessa seleção olímpica jogar no torneio de Toulon. A gente também ganhou. E o médico da seleção era o Dr. Arnaldo Santiago. Olha. Então ele me viu jogar e ele falou pro pessoal aqui do Fluminense, me falou de mim. E o Gilson estava lá, aí eu vim trocado pelo Gilson. O Gilson ficou lá e eu vim emprestado aqui pro Fluminense. E anos depois, Arnaldo Santiago foi presidente do Fluminense, né? Foi presidente do Fluminense. E aí depois de anos, assim, eu fui ser vizinho dele. Moro lá no prédio onde ele morava. Marcão, estou pensando no Marcão, Cristóvão. O Marcão já deu entrevista, o Roger falou da dificuldade de a gente ter hoje mais treinadores negros no futebol brasileiro. Por que não acontece isso? Ainda existe muito preconceito? Como a sociedade porque ser treinador é uma função de comando. E a gente vê isso em todos os outros setores da nossa vida. A gente vê poucos negros em função de comando. Então, no futebol é da mesma forma. E isso é difícil, porque o racismo que existe é uma coisa assim do negro, como se ele não tivesse possibilidade de ocupar esse lugar. Então, quando isso acontece, é como se fosse uma coisa assim, tem alguma coisa fora do lugar, aquilo ali não é normal. E isso acontece em outros setores, no futebol é dessa forma também. Seria diferente também, né? Não seria diferente.
porque é a falta de oportunidade. Aí isso aí já vem desde a educação, isso é na escola, na formação, então com uma dificuldade. Isso tem uma relação, claro, social também, que dificulta esse acesso, e daí as oportunidades. A gente tem dificuldade de competir, de se desenvolver, de se formar. E aí no futebol acontece isso, você vê a quantidade de jogadores que tem, e isso é incompatível. Mas a gente tem avançado e a gente tem resistido, e a gente vai ocupar esse espaço aí cada vez mais. Você chegou a assistir aqui a série que a Flu TV produziu, Herdeiros de Chico Guanabara? Já vi. Sensacional, né? Já vi alguns episódios. Muito da nossa sociedade e história do futebol, né? E o momento que a gente vive e viveu, né, Cristóvão? E isso é importantíssimo, porque são informações, e é importante que as informações cheguem para um público maior. E é muito bem feito e fundamental para atingir assim, esse público. E ainda bem que nos últimos anos tem virado pauta e tem se discutido mais. E o importante é isso, é se discutir para ter um alcance maior. Sem dúvida.